Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre algo relacionado ao comportamento humano na organização. Quando nós falamos sobre comportamento humano na organização, nós falamos sobre uma determinada disciplina, uma determinada ciência que trata de compreender como é que se procede o comportamento humano na organização. E é sobre isso que nós queremos falar com você agora, neste momento. Em primeiro lugar, eu começo aqui com um pensamento de Walt Disney. Ele diz o seguinte: você pode sonhar, você pode criar, você pode desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Então, qualquer organização sem o componente humano, ela é uma organização improdutiva, é uma organização fantasma. É como aquele filme de Tom Hanks, O Náufrago, e ele fica praticamente falando sozinho com aquele personagem imaginário. Porque as organizações, elas se movimentam e existem por causa das pessoas. As organizações, elas prestam um determinado resultado final para as pessoas. Então, quem trabalha lá dentro, quem faz o processo também são as pessoas. E por isso que as organizações, o componente humano são e é a característica mais importante de qualquer organização. Vejamos aqui, nesse momento, quando nós falamos sobre o comportamento organizacional, nós precisamos pensar numa coisa aqui interessante. O comportamento organizacional, ele tem como objetivo discutir sobre o indivíduo da organização, E esse comportamento que é estudado é o comportamento micro-organizacional. Porque aquele indivíduo, o papel que ele pode influenciar, como ele pode influenciar o comportamento dentro da organização. Eu geralmente gosto de fazer uma analogia, por exemplo, com uma banana. Você pega uma banana estragada e coloca dentro, junto das outras bananas, ali você vai ter um problema. Aquela pequena banana vai estragar todas as outras. Isso é uma ilustração própria de como pode acontecer o comportamento organizacional dentro da empresa, dentro das igrejas, em qualquer lugar onde existem as pessoas, onde existe o ser humano. Vejamos aqui, então, nessa característica, que diz o seguinte: temos como objetivo discutir sobre o indivíduo na organização. Trataremos aqui este objetivo desse nosso estudo, do comportamento micro-organizacional do indivíduo, destacando o comportamento já adquirido antes da organização. Então, o que acontece? Aquilo que o indivíduo, aquilo que a pessoa ela antes de entrar na organização, esse comportamento ela vai trazer para a organização. É por isso que esse comportamento ele precisa ser trabalhado. É como aquela ilustração que eu dei da banana. Se essa pessoa ela vem com determinados vícios, ela vem com determinados mindsets, formas mentais de pensar a organização, e se isso não for trabalhado, se isso não for praticamente
instruído em relação a isso aí, vai trazer problemas para a organização. Vamos ver, então, o comportamento e quais as influências dele dentro da organização. Disse que o comportamento humano é permeado por influências internas e externas, e que essas variáveis que afetam o comportamento são divididas em individuais e ambientais. Então, o comportamento, a disciplina do comportamento humano, ela estuda, e não somente estuda, mas também é bom que se diga que o comportamento humano ele é permeado por influências internas e externas. Externas são aquilo que o indivíduo traz de fora, ou mesmo traz da sua educação, traz da sua bagagem, e a própria influência do ambiente interno. Então, para efeito de estudo, esse comportamento ele é dividido em comportamento individual e o comportamento ambiental. É importante observar também que o comportamento ambiental ele influencia o comportamento individual. Vejamos só, então, aqui uma coisa curiosa sobre essas influências. Nós vamos ver aqui toda bagagem inata, mas as experiências adquiridas ao longo das várias fases, tais como a infância, a adolescência e a fase adulta de cada um. As variáveis ambientais, sociais e culturais e outros fatores do ambiente físico. Então, toda essa bagagem que o indivíduo carrega e que perpassa por várias fases da sua vida, da infância, da adolescência, a fase adulta, isso acarreta, isso traz resultados dentro das variáveis dentro do ambiente organizacional. Vejamos aqui um exemplo, interessante. O indivíduo influencia o grupo, e o grupo influenciará a organização, e a organização influenciará o indivíduo. Então, você percebe aqui que isto é um ciclo. O indivíduo vai influenciar o grupo, o indivíduo vai influenciar o grupo vai influenciar a organização e a organização vai influenciar o indivíduo. Então, esse ciclo não para. Mas aí surge a seguinte pergunta. Será que as pessoas sempre foram vistas como um diferencial competitivo pelas organizações? Será que sempre essa teoria do capital humano foi a teoria recorrente? Será que as organizações sempre tiveram tiveram o indivíduo como foco dos seus investimentos, o foco da aprendizagem? Será que sempre foi assim? Uma das primeiras escolas que começou a estudar de uma forma científica a organização foi a escola de administração científica. Um dos principais representantes do movimento da administração científica foi Frederick Taylor. Esse engenheiro americano, ele contribuiu bastante para o desenvolvimento industrial do século XX, elaborando diversos estudos para melhorar o desempenho no trabalho. E foi o primeiro a introduzir o método científico na administração, método este que defendia a racionalização do trabalho, a divisão da autoridade e a supervisão de linha a fim de conseguir mais rendimento e produtividade.
Com a Revolução Industrial, começou-se a imaginar algumas estratégias, alguns pensamentos no sentido de que como é que poderia melhorar a produtividade no local de trabalho. E foi aí que Frederick Taylor, né, que começou a fazer um estudo mais aprofundado nisso, na questão da racionalização do trabalho, das horas trabalhadas, em quantas horas o funcionário ele poderia produzir tantos objetos, né? Então começou a se pensar, começou a se sistematizar a lógica do trabalho. E, além disso, se pensou na questão de como monitorar essa produtividade. Como poderia ser monitorado esse trabalho desses funcionários, se eles estariam desenvolvendo a contento essas, podemos dizer assim, a sua produtividade, se estava dentro dos padrões estabelecidos ali pela fábrica, pela organização e pela indústria. E Frederick Taylor criou, então, a escola da administração científica. Essa escola da administração científica, segundo Zavatav, a originalidade de sua teoria não consiste na medição do tempo, mas da decomposição da tarefa em movimentos elementares, ou seja, aqueles que não podem ser mais divididos. Ele está dizendo o seguinte, que o grande gancho dessa teoria da administração, ou escola da administração científica, se constituiu não precisamente naquilo que nós podemos chamar na medição do tempo, mas na decomposição da tarefa. Vamos ver, começa a entrar aí a questão daquela produção serial. Olha, um produz, se nós temos aqui um carro, nós começamos a pensar nessa decomposição desse carro. Um trabalha determinadas peças, outro trabalha a colocação do volante. Então, cada peça desse carro, alguém ficou responsável por isso. O homem, melhor dizendo, então, ele passa a ser visto como o homo econômicos, em que o fator motivacional que ele tinha era apenas um incentivo salarial. E esse homem deveria ser controlado e treinado. Então, nós percebemos aqui que a questão do comportamento e da motivação passa a ser apenas o incentivo salarial. Então, nós vamos ver mais lá na frente que começa a ter um desenvolvimento, começa a ter estudos mais aprofundados, em que o fator mais determinante da produtividade não era apenas o incentivo salarial, né? Então, aqui ainda nós podemos perceber, e essa teoria ela começa a sofrer uma porção de críticas em relação a isso, no que diz respeito, embora ela alcança grande produtividade, resultados para a organização, mas existem algumas críticas no sentido de que o trabalhador ele passa a ser coisificado. Então, as pessoas aqui eram consideradas como instrumentos, apêndices da máquina e, portanto, manipulados pelos seus líderes. Os trabalhadores, então, aqui, de acordo com essa escola, deveriam se adaptar à gerência. Vamos ver alguns fatores positivos, né? Podemos ver alguns fatores positivos dessa teoria, os resultados que ela produziu. Nós podemos ver aqui, por exemplo, o aumento da produtividade, a criação da produção em série, a introdução de uma nova forma de remuneração baseada na produtividade, mas, por outro lado, o trabalhador era desconsiderado, reduzindo, então, a sua satisfação no trabalho.
mais tarde, como eu já afirmei aqui, as outras teorias começaram a pensar numa forma em que não se podia apenas pensar na produtividade, mas deveria se pensar neste homem que trabalhava por trás desta produtividade. Bem, era o que tínhamos hoje por aqui. Eu quero pedir que você deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte o sininho para que você possa receber as notificações. Tchau e até a próxima aula.